E agora nós vamos voltar a falar com o vice-presidente de Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, que já está aqui conectado conosco. Agora sim, vice-presidente, a nossa conexão agora está boa, podemos retomar a nossa conversa. E eu te fiz uma pergunta em relação ao processo de distribuição. Se você puder refazer a sua resposta para que os nossos ouvintes possam tê-la completa. Então, como eu estava comentando, a nossa iniciativa é uma iniciativa que buscava antecipar o preparo para a produção num cenário que é o cenário que a gente está vivendo, uma disponibilização limitada de vacina. Nossa produção, pelo menos no primeiro ano, vai ser 100% dedicada ao Sistema Único de Saúde, porque a gente ainda, mesmo com uma capacidade de 200 milhões de doses esse ano, a gente ainda entende que talvez seja necessário continuar um pouco o ano que vem, ou outras vacinas também contribuírem para que a gente possa atingir esse objetivo que é auxiliar a sociedade brasileira a enfrentar essa emergência sanitária com a vacinação, que tem que ser massiva, Nós temos que ter uma cobertura populacional para minimizar e superar essa emergência sanitária. Vice-presidente, o acordo de transferência de tecnologia prevê que a Fiocruz receberá, em meados deste mês, o ingrediente farmacêutico ativo importante para produzir as primeiras doses. Mas, se for necessário mais doses, além do que já está acordado, há possibilidade dessa produção ser totalmente nacional? Então, o nosso processo ele envolve uma primeira etapa, que é uma produção do que a gente chama o processamento final, que é um dos gargalos importantes no processamento das vacinas. Só para vocês terem uma ideia, no surto de febre amarela em 2016, nós dobramos a nossa capacidade de produção do insumo farmacêutico ativo, mas não conseguimos dobrar a nossa capacidade de processamento final, que também é um processo tecnológico complexo. Nós iniciaremos, então, o nosso projeto agora, nesse mês de janeiro, com a produção no processamento final, que deve ocorrer durante o primeiro semestre, com 100 milhões de doses, mas, em paralelo, estaremos iniciando a produção também do ingrediente farmacêutico ativo na Fiocruz, já em abril. Então, nós teremos autonomia em abril, estaremos produzindo, e precisamos fazer novos estudos de estabilidade, controle de qualidade, reprodutibilidade, para garantir a alteração do registro sanitário, mas estaremos, após a finalização da entrega dessas 100 milhões de doses, capazes de entregar, no mínimo, mais 110 milhões de doses. Nós ainda estamos buscando aumentar a nossa disponibilidade, mas a gente entende que é muito importante passarmos os números mais próximos das nossas projeções para que o próprio Programa Nacional de Imunização consiga fazer um planejamento adequado. Então, o cronograma de datas e de quantitativos é muito importante que a gente tenha o compromisso de passar o nosso cenário atual, mas nós continuamos buscando a antecipação e o aumento da capacidade, sabendo da necessidade que a nossa sociedade precisa dessa ferramenta adicional. Agora, doutor Marco, como é que o senhor tem visto a atuação, o comportamento da Anvisa nesse processo? Como é que está o diálogo entre Fiocruz e Anvisa? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu acho que o Brasil tem uma situação muito privilegiada. Nós temos algumas instituições que são centenárias, como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, ambas com 120 anos de história. Nós temos o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um programa com 47 anos, que é um exemplo mundial, e nós temos a Anvisa, que é uma autoridade sanitária que é respeitada em todo o mundo, é uma das autoridades que tem os padrões mais elevados de controle de qualidade. Eu tenho certeza que os técnicos da Anvisa estão trabalhando com toda a seriedade que um processo como esse necessita, Quando a gente está falando de vacinas, a gente precisa dos padrões mais altos do controle de qualidade, que a gente está oferecendo, não para pessoas que estão doentes, mas pessoas que estão saudáveis, uma ferramenta de proteção. Então, a avaliação dos dados tem que ser muito criteriosa, e eu acho que, mesmo que às vezes a gente ache que a Anvisa é muito dura, que ela faz trabalho muito sério, é importante que todos nós defendemos esses 3 pilares, que são orgulho
orgulho da sociedade brasileira, é uma conquista que nós tivemos e tiveram muito impacto na melhoria de muitos indicadores de saúde pública, como é o exemplo da mortalidade infantil. A gente tem no Brasil o nosso Programa Nacional de Imunização como exemplo, a nossa autoridade sanitária é certa, os nossos produtores são tecnicamente respeitados em todo o mundo, e essa dimensão tem que ser técnica, né? Nós temos que trabalhar essas questões numa dimensão técnica de saúde pública. Vice-presidente, nós estamos falando de produção e vem um ponto muito importante também, que é a logística. Como que essa vacina irá chegar nos locais mais remotos do Brasil, dentro da temperatura necessária, uma temperatura negativa? Como que estão as tratativas nesse quesito de logística? Então, como eu comentei, nós temos um programa que já está estruturado com mais de 35 mil salas e no caso das vacinas que estão sendo iniciada a produção nacional, ambas utilizam a mesma cadeia de armazenamento e transporte para as mais de 19 vacinas que nós temos no nosso programa. Então, eu não tenho dúvida de afirmar que a gente está vendo aí as dificuldades de logística, mesmo dos países com economias muito mais desenvolvidas que as nossas, mas o Brasil é um dos países que está mais bem preparado para fazer essa distribuição, porque já tem esse programa em funcionamento, como eu mencionei, há 47 anos. Nós temos a experiência em fazer vacinas. Nos últimos 4 anos, eu posso mostrar, nós fizemos campanhas de vacina de febre amarela, fizemos campanha de vacina de sarampo, fizemos campanha de vacina da gripe. São milhões e milhões de pessoas que são vacinadas num espaço muito curto de tempo, e eu sei que é um processo muito difícil, a gente não está vivendo uma situação normal, não podemos tratar esse enfrentamento como uma situação normal, ela traz novos desafios, mas é importante que a gente saliente também os pontos favoráveis que a gente tem. E, inclusive, essa questão da logística foi um dos pontos muito importantes da nossa matriz de análise da solução e da plataforma tecnológica que nós buscaremos, porque nós sabíamos que produzir seria um grande gargalo, mas também a distribuição de uma vacina que exigisse uma cadeia de frio diferente da cadeia que nós temos no sistema seria um desafio muito maior, como a gente está podendo acompanhar esse desafio acontecendo em vários países do mundo. Agora, doutor, a gente viu em 2020 as medidas de isolamento social acontecendo, a gente viu um início muito forte, a população aderindo, e a gente viu ao decorrer do ano esses índices, né, que são medidos aqui no país, caindo a cada mês, a cada semana. Agora, no final do ano, nós vimos festas, aglomerações, e 2021 a gente continua vendo algumas situações onde as pessoas estão saturadas, né, em relação à pandemia. Como é que o senhor enxerga esse 2021 nesse processo de vacinação? Ou seja, nós vamos estar utilizando máscaras, até quando vamos utilizar máscaras? Esse processo de vacinação, o senhor acha que demora quanto tempo até que os mais de 200 milhões de brasileiros possam ser vacinados? Como é que o senhor enxerga todo o processo? Eu sempre tenho dito que a gente está num processo que é uma corrida tipo uma maratona. Nós estamos só iniciando esse processo, né? Não é uma corrida de 100 metros que nós vamos mudar a situação a partir do início da vacinação. Nós vamos ter que continuar enfrentando essa emergência sanitária com todas as ferramentas que a ciência pode nos oferecer. O uso de máscara, lavar as mãos, o distanciamento social é muito importante. A gente sabe que é muito difícil manter o lockdown por muito tempo, mas nós precisamos monitorar com a testagem, né, a circulação do vírus, diminuir, flexibilizar as atividades econômicas, escolares, de acordo com essas informações científicas, mas temos que estar muito otimistas, porque nós temos a possibilidade real de termos um quantitativo massivo de vacinas produzidas no Brasil, disponibilizadas para toda a nossa população, e que deve aí, num cenário curto, mas é um cenário de alguns meses, né, nós só vamos começar a ver os primeiros benefícios dessa vacinação no segundo trimestre desse ano e mais fortemente para frente, como vai acontecer em todo mundo. E é muito importante que a gente mantenha, né, o enfrentamento da pandemia no dia a dia. A pandemia não está esperando a vacina chegar para ela está no meio de nós e está crescendo no mundo inteiro de forma contínua. A gente não teve nenhum momento que a pandemia tenha caído. Em alguns lugares ela diminuiu, mas ela voltou a crescer. Muitos países que tiveram um enfrentamento melhor agora estão numa situação difícil. O Brasil, pela sua
sua dimensão continental e teve vários ciclos em várias regiões, e nós precisamos manter esse enfrentamento, mas a boa notícia é que nós temos agora uma ferramenta que chegou num tempo recorde. Nós estamos vendo uma revolução. Nós, quando começamos os nossos projetos, nós investimos fortemente na testagem, a Fiocruz produziu testes, auxiliou na testagem, participamos dos ensaios clínicos para avaliação de diferentes medicamentos, né? Era a expectativa mais rápida, era conseguir um medicamento. Infelizmente, os estudos clínicos não mostraram a eficácia de nenhum desses processos, e a vacina era uma solução que viria a médio e longo prazo. Nossa tradição é desenvolver uma vacina em 10 anos. E a boa notícia é que essa medida que chegaria em longo prazo está chegando num prazo recorde de menos de um ano, com produtos de excelente qualidade. Pelos dados científicos que nós temos, vão auxiliar não só a diminuição da doença, mas a diminuição também dos casos graves, das internações. O grande problema é que você não produz bilhões de doses de vacina de um dia para a noite. Por isso que é tão importante que esses processos tenham sido feitos com uma visão de antecipação e preparo. Nós estamos desde junho, nossas equipes trabalhando dia e noite para conseguirmos ofertar para a sociedade esses quantitativos de vacina, né? Eu acho que a gente vai ter até abril ou maio mais de 50 milhões de pessoas vacinadas só com essa vacina, o que é um número bastante significativo. Sim. Vice-presidente, para finalizarmos aqui rapidamente, de acordo com os estudos e as expectativas de vocês, quantos milhares de brasileiros deverão ser vacinados para termos a pandemia sob controle aqui no Brasil? Olha, quando a gente fala em vacina, precisamos ter cobertura vacinal. Esse vírus nos ensinou que não adianta a gente só proteger a nós mesmos, nós precisamos proteger a sociedade, e eu até diria que nós precisamos pensar em escala global, né? Enquanto nós não tivermos vacina disponível para diminuir a carga viral em todo o mundo, nós vamos estar em riscos, até porque nós temos uma doença nova, onde nós temos lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidos, nós não sabemos quanto tempo dura a imunidade, então é muito importante que a gente mantenha esse enfrentamento como uma pauta prioritária, e nós achamos que a vacinação aí de um número significativo, primeiro dos profissionais que estão expostos, isso vai diminuir bastante um dos maiores problemas que a gente está tendo agora, que é o estresse das nossas populações que estão envolvidas no enfrentamento da pandemia. Depois, os mais vulneráveis, isso vai impactar dramaticamente. Eu acho que de forma gradativa, nós vamos vacinar ainda no ano 2021 todas as pessoas que nós tivermos segurança para vacinar. Nós ainda não temos dados dos estudos clínicos para vacinar, por exemplo, menores de 18 anos ou menores de 5 anos. Esses grupos ainda estão entrando nos estudos clínicos, mas oportunamente são os grupos menos susceptíveis. E uma coisa muito importante que eu tenho que salientar aqui é que a vacina não protege só a pessoa que está vacinada, ela protege a população. Então eu não tenho dúvida que vacinando 50%, 25% da população, nós já vamos ter um impacto muito grande na doença, mas principalmente nos efeitos mais graves da doença, porque nós vamos proteger os vulneráveis de forma prioritária. Muito bem, conversou aqui conosco no Jornal da Manhã, Marco Krieger, ele que é vice-presidente da Fiocruz de Produção e Inovação em Saúde. Vice-presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã.